hoje é sobre argumentação 2, recursos de persuasão. Partindo do conceito de que argumentar é comprovar de forma fundamentada e reflexiva que o seu ponto de vista faz efetivamente sentido, mostraremos alguns tipos de argumentos, os mais utilizados. Isso vai ajudá-los, por exemplo, na hora de escrever uma dissertação. Dissertar é discutir, debater um tema. E o tipo de redação mais solicitado nos concursos, nos vestibulares, é a dissertação argumentativa. Então, além de discutir, debater um tema, você deve conseguir a adesão do leitor ao seu ponto de vista. Nesse sentido, conhecer alguns tipos de argumentos pode auxiliá-los. Vamos a eles? Argumento de autoridade. Consiste em recorrer ao prestígio de uma voz mais autorizada para confirmar a tese defendida. Em outras palavras, recorre-se à citação de uma fonte confiável, que pode ser um especialista no assunto, uma frase dita por alguém, seja um artista, um filósofo, enfim, alguém com autoridade no assunto abordado. Essa citação dará consistência à tese. Exemplo: esse artigo da Veja sobre o novo coronavírus cita o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, que testemunha sobre a importância de um sistema público de saúde eficiente, como é o de lá. Outro exemplo de argumento de autoridade é a propaganda da Pantene com a Gisele Bündchen. A Pantene se apoia no depoimento da supermodelo para dar força ao seu argumento de venda. É a citação de uma autoridade reconhecida mundialmente no quesito beleza, empoderamento e sucesso. Argumento de quantidade. Está baseado no pressuposto de que aquilo que ocorre em maior quantidade tende a merecer mais crédito do que aquilo que ocorre em menor quantidade. Nesse exemplo da revista Veja, o autor defende que a eficácia do combate ao Covid-19 na Coreia do Sul e na Alemanha deve-se, em boa parte, ao grande número de testes realizados. É, portanto, um argumento de quantidade. O argumento de consenso é uma variante do argumento de quantidade. Fundamenta-se no seguinte fato: o que é aceito por todos tem maior probabilidade de ser verdadeiro. Se é o energético mais vendido nos Estados Unidos, deve ser muito bom mesmo. Há um consenso na opinião pública, pelo menos lá nos Estados Unidos. Argumento de provas concretas. Ao empregarmos os argumentos baseados em provas concretas, buscamos evidenciar nossa tese por meio de informações concretas, extraídas da realidade. Podem ser usados dados estatísticos, fatos históricos, provas documentais ou ainda experiências de vida cotidiana. O autor, vamos aqui no exemplo, o autor utiliza dados numéricos para reforçar a tese de que o impacto do Covid-19 é mais doloroso sobre os idosos, como mostram os países que já sofrem há mais tempo com a pandemia. Na Itália, país onde 95% das mortes pelo coronavírus são de pessoas com mais de 60 anos. Na França, estima-se que 150 das 700 casas que acolhem idosos na região de Paris tenham pacientes com a doença. Oh là là, mais c'est terrible! Argumento de atributo. Fundamenta-se no pressuposto de que a característica de um grupo social mais prestigiado acaba ganhando o valor que a sociedade confere àquele grupo. Vejam nesse exemplo da Veja como os países pequenos, ricos e organizados da Europa são citados pelo autor como exemplo de lugares em que a pandemia não causou tanto estrago. Ou ainda a campanha das Havaianas, essa é a minha, qual é a sua, que convida celebridades como Mariana Ximenes, Constanza Pascolato, Fiuk, Caio Castro, entre outros, para postarem fotos com suas Havaianas preferidas. Há, portanto, a ideia subliminar de que se você também tem a sua, você pode fazer parte desse grupo de sucesso. Argumento de competência linguística. A variedade linguística goza de credibilidade do grupo social que a utiliza. O que significa isso? É saber adaptar a sua linguagem de acordo com a sua intenção comunicativa. Vejam nesse exemplo. Nós conhece o caminho da roça como ninguém.
Adequando a língua ao conteúdo do enunciado, o anunciante emprega o dialeto caipira para dar ideia de que os serviços do correio chegam até os mais distantes pontos da vida rural brasileira. E por fim, o argumento de base lógica, que baseia-se no pressuposto de que merece mais crédito o raciocínio pautado pelas relações lógicas entre os enunciados, isto é, os que não implicam contradições. Exemplo: como estratégia de retomada econômica, o autor cita implicações lógicas que determinadas características e ações podem ter em relação a este objetivo. Imaginem que a rádio anuncie que as áreas A, B e D podem ir trabalhar enquanto a área C continua confinada. Os casos voltam a disparar? A área A, por exemplo, volta às 4 semanas de confinamento. Todas as manhãs ela deixa os seus sonhos na cama, acorda e põe a sua roupa de viver. Talvez a argumentação funcione como essa personagem da Clarice Lispector. Dependendo do assunto a ser abordado, das alternativas que ele oferece, lançamos mão de um ou de outro caminho. Por hoje, é tudo isso. Um grande beijo e até nossa próxima aula.